esteja conosco essa noite sempre. Meu nome é Joyce, eu vou conduzir os estudos dessa noite. E o tema dos estudos desta noite está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudarás. É o item 1, 2, 3, 4 e 5. Um pouquinho longo, né? Mas nós vamos tentar aproveitar o máximo possível. Vou ler a mensagem da noite, que está no livro Estude e Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Resguarda-te. Resguarda-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera, das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva, dos ataques do medo com a luz da meditação, dos miasmas do tédio com o serviço incessante, das nuvens da ignorância com a bênção do estudo, das labaredas da revolta com a fonte da confiança, das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem, na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarda-se de toda a contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Vou convidá-los a fechar os olhos para que a gente possa fazer a prece inicial. Vamos fechar os olhos e, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo. Agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, através da Casa Espírita Nosso Lar, fazendo da nossa casa também uma extensão da Casa Espírita. Que os bons espíritos possam, essa noite, visitar os nossos lares, abençoando cada um que ali se encontra, encarnado e desencarnado, levando os eflúvios necessários através do passe espiritual para que nós possamos receber as energias, os eflúvios, para que possamos restabelecer a nossa saúde física e espiritual. Jesus querido, que eu possa essa noite trazer o teu evangelho tal qual o Senhor nos deixou, com amorosidade, com alegria e principalmente, Senhor, com toda a sua inteligência, que eu possa ser inspirado para que eu possa fazer a interpretação e trazer o teu evangelho essa noite e que esse evangelho efetivamente faça diferença em nossas vidas. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então o tema do nosso evangelho, para quem chegou depois, é Ajuda-te e o céu te ajudará. Está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já harmonizados, então, com a nossa prece, com a leitura da mensagem inicial, que está no livro Estude Vida, né? Que essa paz, então, possa nos envolver através de vibrações amorosas que a espiritualidade maior nos traz nesse momento. Mesmo que aqui a gente esteja ligados apenas virtualmente, mas que essas vibrações de amor possam nos unir através dos nossos pensamentos, através da nossa boa vontade em estar aqui juntos para o estudo do Evangelho, né? No livro Jesus no Lar, do Ney Lúcio, Jesus nos traz um conto de um momento em que Jesus conversa com seus discípulos e atende uma solicitação de Bartolomeu. Como nós, Bartolomeu também tinha momentos difíceis, momentos de dúvida, né? E ali no Evangelho no Lar, que Jesus fazia na casa de Pedro todas as noites, Jesus conversava ali com os discípulos presentes, com os familiares de Pedro, e tirava as dúvidas, ouvia ali os problemas diários que eles enfrentavam, e Jesus sempre procurava ali, através da reflexão, através ali de uma conversa amorosa, trazer ali os ensinamentos que ele nos deixou. E Jesus ali, ele aproveita então a dúvida que Bartolomeu tinha, né, que Bartolomeu trouxe aquela noite,
e aproveita para contextualizar, então, os seus ensinamentos através de um conto que ele nos traz aqui no livro Jesus no Lar. Bartolomeu, então, ali vivendo momentos angustiosos, né, cheios de dúvidas, Jesus, então, traz então essa história. A história tem como tema a resposta celeste, a de número 28. Diz assim: solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto, às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. O Bartolomeu ali ele tinha dúvidas se Deus realmente ouvia as nossas preces. Como é que se ele ouve, como é que ele nos atende, né? E aí Jesus, então, vai conversar com ele. Diz assim, ó, antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra. Então Jesus começa a contar a história, né? Profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Então o homem estava ali caminhando, né, levando ali os seus conhecimentos de aldeia em aldeia, tendo como companhia apenas um cão amigo. E aí anoiteceu e ele não conseguiu chegar até a aldeia seguinte. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha, em que avançava e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Então, ali caminhando, né, ele viu que a noite chegou e ele não ia conseguir chegar até a aldeia seguinte. O que ele faz? Ele vê ali ao lado da estrada uma cova que dava para ele deitar e adormecer. E aí ele acaricia o animal e vai procurar ali descansar naquele local. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, de chofre, obrigando-o a retornar o caminho. Então, não deu para ele ficar ali, né? Foi atacado por essas moscas e ele teve que continuar a caminhada mesmo durante a noite. O ancião continuou a jornada quando lhe deparou o volumoso riacho num trecho que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal. E além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. Então, caminhando, chegou até uma ponte, e ele viu que ali naquela ponte, do outro lado, havia uma terra clarinha, né? Parecia um lençol branco. E no escuro ele conseguiu visualizar. E ele pensou, dá para deitar ali e adormecer, ficar ali em segurança até o dia seguinte. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Então, quando ele foi para dar os primeiros passos para atravessar a ponte desabou no rio e ele não conseguiu atravessar. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo. Encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo sem remissão. Então, continuando ali a caminhada, ele viu uma árvore muito grande e frondosa, e o seu tronco era partido. Ele viu que dava para ele se abrigar ali da chuva, né, que já se anunciava através dos trovões, e quando ele pretendeu tomar essa atitude, a árvore veio abaixo e caiu. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviado. Ele continuou então a caminhada, mesmo debaixo de chuva, né, que já havia começado, e aí ele avista um casebre. No casebre havia uma luz, né? E aí ele pensou assim, vou me abrigar ali, né? Vou conseguir ficar longe da chuva e ainda tendo calor.
bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. Então, ele não foi bem recebido na casa, né? A pessoa que estava lá dentro gritou que não recebia viajantes à noite, visitantes. Ele continuou a caminhada e havia um casebre ali ao lado, onde ele pensou em se abrigar. Quando então o cão, assustado com os relâmpagos, os trovões da noite, saiu pela noite afora e se perdeu, né? O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Então, da onde ele estava, assim, na chuva, né? E no escuro da noite, ele ouvia ao longe, né, gritos, né, palavrões, um tom de voz alto e ríspido, né? Intrigado, esperou alvorecer e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Né? Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecida por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de um pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento aos céus pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre, né, Jesus, fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, veja só, o velhinho, né, que ia ali de aldeia em aldeia, levando seus conhecimentos, passou por vários momentos aquela noite em que fez com que ele acreditasse que ele não era ouvido por Deus e que Deus o havia abandonado ali debaixo da chuva, na noite, né, sem ter onde se abrigar, no frio da noite, né, e quando foi pela manhã, ele veio a saber que todas aquelas circunstâncias que aparentemente pareciam um abandono por Deus, na verdade era Deus o auxiliando. Desde a ponte que ele não conseguiu atravessar, que do outro lado que parecia tão seguro era um pântano, ali na cova à beira da estrada, né, onde na verdade era um ninho de serpentes, e durante a noite ele não conseguiu enxergar, no tronco daquela árvore onde ele iria entrar, na verdade era uma cova de lobos, né, naquela casa também onde ele não conseguiu abrigo, à noite vieram lá os ladrões, né, e matou toda a família. O cão que o abandonou e fugiu durante a noite também, se o cão tivesse permanecido ali uivando, chamaria a atenção daqueles ladrões e possivelmente o velhinho então teria sido morto também. E quando ele viu então que na verdade tudo que ele havia passado era Deus o auxiliando e não o abandonando, então ele se colocou em prece ao final,
né? E aí Jesus diz a Bartolomeu: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las, né? E assim somos todos nós nos momentos difíceis, quando muitas vezes nós também nos achamos que somos abandonados por Deus e que não somos ouvidos por Ele, quando isso não é verdade, né? Porque Deus sempre atende às nossas rogativas. Acontece que muitas vezes Deus não nos dá a resposta da forma como nós gostaríamos que fosse. Ou muitas vezes a resposta é um não, né? É uma negativa. E nós nos comportamos como crianças birrentas que queremos ser atendidas em todos os nossos pedidos. Hoje, com a maturidade, cada um de vocês que está aqui na palestra, né, me disse, e muitas vezes no passado, quando vocês choraram, né, quando vocês pediram, imploraram a Deus por alguma coisa e a resposta de Deus foi não, se não foi para o bem de vocês. Foi, não é verdade? É como muitas vezes um pai amoroso que diz um não para uma criança birrenta, né? Então, se às vezes num primeiro momento parece assim que o pai está sendo cruel, né, que está sendo muito duro, na verdade ele está fazendo tudo aquilo para o bem do seu filho, né? E quantos de nós, né, não corre atrás de dinheiro a vida inteira? Agora, esse fim de semana, né, teve a mega cena da virada. Quantas pessoas não perderam tempo ali na fila de lotérica, né, esperando ganhar dinheiro, ganhar o prêmio e tudo mais, né, achando que ter dinheiro é o suficiente para resolver todos os nossos problemas, não é verdade? E quando a gente sabe que isso não é a resolução de todos os nossos problemas, né? E é no próprio Evangelho de Jesus que Jesus nos mostra que muitas vezes, né, ou até a maioria das vezes, nós podemos dizer, o dinheiro é uma das piores provas que nós podemos passar aqui quando nós estamos encarnados na matéria. Porque o dinheiro, né, a fortuna, abre muitas portas. E quando abre muitas portas também são portas da perdição, né? Então, muitas vezes, a doença que às vezes nos acomete é um momento de freio na nossa vida. É um momento que Deus nos convida para a reflexão, para que a gente passe a verificar se as decisões que nós estamos tomando, se são acertadas ou não. Se muitas vezes as dificuldades que nós estamos enfrentando na vida não são em decorrências das nossas escolhas, né? Então, o tema da palestra, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? A nossa ação no trabalho, na busca daquilo que nós desejamos, e não a acomodação, acreditando que Deus é que tem que fazer tudo, que a espiritualidade vai fazer tudo para nós. Então, o tema dessa noite, ele está associado à lei de trabalho e à lei de progresso, né? E esse capítulo que Kardec coloca aqui como junto aos capítulos das preces, né, aqui no Evangelho, que são já os capítulos finais aqui do Evangelho, quando ele nos fala no preâmbulo aqui do capítulo, né, sobre os anjos guardiões, né, e Kardec vai nos esclarecer que muitas vezes eles nos conduzem, mas eles não podem violar o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, até o prejuízo que nós angariamos depois com as nossas escolhas é para o nosso crescimento, né? Então, a espiritualidade, né, os nossos anjos guardiões, eles respeitam o exercício do nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas são respeitadas. Em nenhum momento eles vão violentar as nossas vontades, né? Então, nós temos que estar em nossas orações atentos para aquilo que nós estamos pedindo e atento também para as respostas que Deus nos dá, né? Aquilo que nós estamos pedindo, né? Que muitas vezes, então, as respostas, elas não estavam de acordo com aquilo que a gente estava pedindo, mas estavam no planejamento de Deus. E Mateus, aqui no Evangelho, no trechinho que Kardec coloca, diz assim: pede e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate lhe abrirá.
né? Então, Mateus aqui nos mostra que a importância da prece em nossa vida. Mas Deus, ele nos deu muito mais do que o animal. Kardec nos coloca aqui, né? Ou seja, o animal ele não tem o livre-arbítrio, mas nós temos o livre-arbítrio. E nós, na posição que nós já nos encontramos aqui no nosso momento evolutivo, nós temos um desejo permanente de melhorar. Então, essa busca em nos melhorar, né, essa procura sempre em estar em posições evolutivas melhores, faz com que a gente seja impulsionado na busca da nossa evolução. Nós temos que ter, então, um certo cuidado. A doutrina espírita, ela nos traz os ensinamentos e os esclarecimentos da fé raciocinada. E no capítulo 25, aqui no item 2, Kardec nos coloca que o ponto de vista terreno, né, da máxima, buscai e achareis, é análoga a uma outra que ele nos traz aqui, né, que é ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, é a lei do trabalho. Nós temos que nos ajudar, nos colocar em movimento para que a gente possa, então, receber a ajuda de Deus, né? Porque se a gente ficar parado, estacionado no lugar, dentro de casa, aguardando que alguém, né, venha bater a nossa porta e nos auxiliar, pode ser até que aconteça, né? Às vezes a gente está numa situação que a gente precisa da ajuda de alguém. Essa pessoa que vem nos ajudar amorosamente, às vezes um parente, um amigo, um irmão, um filho, um companheiro, ele vai nos ajudar a nos tirar dessa inércia. Quem é que está evoluindo mais? Nós que estamos recebendo ou o outro que está nesse trabalho, nesse auxílio? O outro, e não nós que estamos recebendo, né? O progresso que nós fazemos, né, ele é muito maior através do trabalho, porque o trabalho ele estimula a nossa inteligência, estimula o nosso raciocínio e faz com que a gente cresça de uma forma mais acelerada. Vamos ver. Há um exemplo muito interessante que está também nos ensinamentos de Jesus, que Jesus nos traz, que é aquele momento em que o cego de Jericó, ele se levanta, Jesus vem passando pela estrada, né? E ele se levanta para ir e começa a chamar Jesus, Jesus de Nazaré. Veja que Roma era tão organizada que até para ser pedinte era necessário ter um cadastro. Então era assim um cadastro bastante organizado, né? Era uma burocracia muito grande, semelhante a quem já precisou aqui no Brasil do INSS, né? Algo assim bem semelhante. E ele recebia uma capa e para ser pedinte, então tinha que ter essa autorização, esse cadastro e andar com essa capa. E atrás nessa capa vinha escrito assim: eu sou miserável, né? E vivo de esmolas, né? E aí a pessoa que usasse essa capa ficava ali aguardando o auxílio de quem passava. E esse cego de Jericó já havia ouvido sobre as pregações de Jesus, sobre as curas de Jesus. E quando ele vê aquela multidão, né, aquele alvoroço, e ele pergunta: o que está acontecendo, né? E aí as pessoas falam: está vindo aí Jesus de Nazaré. Ele se levanta e começa a gritar: Jesus, Jesus de Nazaré. E quando ele se levanta e começa a dar os primeiros passos em direção a Jesus, a primeira coisa que ele faz é soltar a capa que estava ali nas suas costas. Então veja que o movimento que ele faz para ir até a Jesus não tinha mais volta. Quando ele joga a capa no chão, outros que estavam ali, né, agarram a capa, então ele não tem mais a capa. E aí Jesus ouve, né, esse cego chamar por ele, e Jesus para. E aí Jesus, quem está me chamando, né? E aí ele fala: sou eu. E aí Jesus aguarda, né, e pede para que tragam ele, e aí ele se aproxima de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele assim: que queres tu que eu faça? Jesus sabia que ele era cego, né? Jesus poderia ter se antecipado, colocado a mão sobre a cabeça dele ali e já feito a cura, né? Já operado a cura. Mas Jesus, veja que Jesus age de acordo com as leis divinas. Jesus não vai violentar
o livre-arbítrio desse homem. Então Jesus pergunta a ele: que queres tu que eu faça? E aí ele poderia ter dado muitas respostas, mas o que ele responde? Mestre, que eu tenha vista. Ele não pede assim que eu enxergue, mas que eu tenha vista. E Jesus então diz a ele assim: vai, a tua fé te curou. Mas é tão interessante que o evangelista Marcos, ele nos coloca assim na parte final da história, que diz assim: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então veja que ele passou daquele momento em diante a seguir Jesus, em busca do conhecimento espiritual, que era algo que até então ele não tinha. Então veja que o movimento dele ali não tinha mais volta. Ele foi em direção a Jesus, passou então a ter vistas, a enxergar, mas ele passa então a seguir Jesus em busca de muito mais do que apenas a cura da sua visão física, Então esse diálogo de Jesus ali com o cego de Jericó, ele nos traz importantes reflexões. Porque o que fez Jesus antes, porque ele já sabia que o homem era cego, Então, Jesus respeita aquela pessoa. Ao respeitar aquela pessoa, Jesus também aguarda que ele peça o que ele queria. E Jesus, então, aguardando, então, ali o exercício do livre-arbítrio daquele homem, Jesus, então, o cura da sua cegueira física, Esse desejo que muitas vezes nos impele à busca de meios de nos aprimorar, da nossa condição em que nós nos encontramos, faz então com que muitas vezes também a ciência se melhore. É nesse momento em que nós nos colocamos então em trabalho, que nós nos colocamos em direção assim da nossa melhoria, da evolução, fazendo uso então da lei de trabalho, da lei de progresso para a nossa vida, é o momento que a ciência faz grandes descobertas, que as grandes invenções vêm à tona. Vamos nos lembrar desse período de pandemia em que nós vivenciamos nesses últimos 2 anos, em que praticamente assim diversos cientistas de várias partes do mundo se uniram para compartilhar conhecimento para chegarem até as vacinas contra o Covid, Então veja que espetáculo que foi que em poucos meses conseguiram então o desenvolvimento de uma vacina, quando nós temos notícias que no passado às vezes levavam 10 anos para desenvolver uma vacina. Então veja que a dificuldade nos impulsiona para o trabalho e esse trabalho nos impulsiona para o progresso, Nós temos aprendido também com a espiritualidade superior que os nossos maiores opositores das nossas intenções de mudança, de melhoria, de crescimento, de progresso, estão dentro de nós mesmos, que são o orgulho, o egoísmo, o desânimo, a preguiça, a desesperança, que acaba sustentando essa nossa cegueira íntima e nos impedindo de ver muitas vezes a ajuda que as mãos amigas nos estendem. Então, muitas vezes, a espiritualidade está ali à nossa volta, nos estendendo a mão, procurando nos auxiliar, mas a cegueira faz com que a gente não consiga enxergar. Então, quando eu estou dizendo de mãos amigas, não é só da espiritualidade, não. Muitas vezes Deus se vale das pessoas que estão à nossa volta para que a gente possa receber esse auxílio que a gente pede através da prece, Então, as pessoas que nos estendem as mãos das mais diferentes formas, é a espiritualidade que está nos encaminhando para nos auxiliar em resposta às preces que nós fazemos, Então, nós precisamos, então, sair dessa inércia, nos livrar dessa cegueira, que muitas vezes é uma cegueira voluntária, e nos colocar em movimento, ir à frente em busca de melhoria e de nos levantar. Eu me lembro, assim, de uma figura de algum tempo atrás, em que era uma pessoa sentada no fundo de um poço,
encolhida, com a cabeça nos joelhos, assim, né, com os braços e a cabeça depositada no joelho, e ali no fundo de um poço. E lá em cima, uma pessoa estendia a mão, estendia a corda, né, e ele ali encolhido não conseguia visualizar essa ajuda que lhe era oferecida. Então, quando a gente pede a ajuda de Deus, nós também temos que nos auxiliar, nós também temos que nos colocar em movimento e trabalhar em busca desse auxílio, né? Então, é como aqui o evangelista Mateus falou, nós temos que bater a porta para que a porta se abra, né? Nós temos que buscar para que a gente, então, ache, né? Para que a gente encontre, porque senão, ficando só na inércia, Deus vai movimentar o mundo e nós não vamos conseguir receber o auxílio que a gente deseja, não é verdade? Então, se nós estamos sentadinhos ali no fundo desse poço, e todos nós em alguma situação da vida, em algum momento, nós já nos sentimos assim, nós temos que nos levantar, né, procurar nos erguer, estender o braço, tentar escalar a parede, alcançar o braço, a corda ou a escada, o que for que Deus esteja ali, através dos bons espíritos, nos oferecendo, né? Nos jogando, nos puxando, e nós temos que nos auxiliar, para que a gente não seja peso morto na vida de ninguém, para que a gente não atrapalhe a vida de ninguém, né? Então, Deus faz do trabalho uma necessidade para a nossa evolução. Procuras e acharás, trabalhas e produzirás, né? Dessa maneira, nós seremos frutos das nossas obras, né? Então, para que a gente possa, então, evoluir, é necessário que a gente se coloque em movimento, que a gente possa trabalhar. Essa, então, era a mensagem da noite, né? Dentro do nosso tempo aí, né, Miguel? Deu certinho, né? E que eu trouxe a vocês. Não sei se durante a palestra vocês ouviram aqui, tem um gatinho aqui miando aqui na minha casa, né? Mas espero que não tenha saído aí no som da palestra o gato miando aí para vocês, viu, gente? Obrigada pela presença de todos. Agora eu vou convidá-los para a gente fazer a prece final e depois eu vou continuar aqui com vocês para que a gente possa fazer um bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida, para que a gente possa responder. Se eu não souber responder, Miguel, Janice, todo mundo está aí, Dona Salete. E se nós não soubermos, né, também, nós vamos buscar a resposta e trazer para vocês, tá bom? Então, vou convidá-los a fechar os olhos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo pela oportunidade de trabalho, de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Sabemos que nós não estamos sozinhos, que a nossa reunião não se faz só nessas pessoas que estão aqui na reunião virtual, mas também através dos amigos espirituais que estão na minha casa e na casa de vocês também acompanhando a palestra. Que essa palestra possa trazer para nós a luz da reflexão, fazendo com que a gente possa pensar nos ensinamentos de Jesus, em toda a liberdade que a espiritualidade nos traz, no respeito que a espiritualidade tem pelas nossas escolhas e principalmente agradecendo a Deus por nunca desistir de nós. Mesmo quando a gente faz escolhas erradas, a espiritualidade ainda continua ali, os bons amigos, os anjos guardiões, nos circundando, nos amparando, né? Eles nunca nos abandonam. E principalmente agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação, essa oportunidade bendita que nós temos de estar aqui mais uma vez na matéria, de estarmos aqui trabalhando, estudando, evoluindo, e a cada vez que nós retornamos aqui à matéria, procurando perdoar, ser perdoado, viver em harmonia com as pessoas que estão à nossa volta. Jesus querido, que a gente possa, que a nossa casa possa ser nesse momento um ponto de luz na nossa cidade, e que essa luz possa envolver todos os nossos vizinhos, e que todos possam ser beneficiados pelo Teu Evangelho. Visita, Senhor, os hospitais, visita cada leito, Senhor, dos hospitais da nossa cidade. Visita, Senhor, o lar dos idosos, visita os presídios da nossa cidade, levando esperança a todos aqueles que estão ali em sofrimento, que estão em cárcere,
Divino amigo, que essa noite o Senhor possa ser o nosso hóspede divino em nosso lar. Venha, Senhor, pernoitar em nossa casa. E que durante a noite, durante o nosso desdobramento do sono noturno, nós possamos ser levados a locais de estudo e de trabalho, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E que ao amanhecer, nós possamos guardar a suave lembrança de Jesus aqui junto de nós. E que essa lembrança possa nos sustentar durante todo o decorrer ainda dessa semana. Fica conosco, Jesus querido. Enche nosso lar de bênçãos, que o nosso coração possa transbordar de alegria e de paz nesse momento. Que assim seja. Obrigado a meus amigos. Podem abrir um microfone. Se alguém quiser fazer algum comentário, se faltou alguma informação, durante a prece eu lembrei de um detalhe que eu esqueci de falar a vocês. Quando a gente pensa em trabalho, a gente só pensa assim na questão profissional, não é verdade? Não, trabalho é muito mais. Tudo que a gente faz no bem é considerado trabalho. O estudo é considerado trabalho. Aqui a gente junto, aqui estudando nessa palestra, é considerado trabalho, né? Quando a gente está na nossa casa, é considerado trabalho, né? Às vezes a pessoa fala assim, você fica só em casa, você não trabalha fora? Meu Deus, aquelas senhoras que trabalham no lar, né? Lavando, passando, né? Fazendo o alimento da família, não é verdade? As mães, né? As avós, quer trabalho maior do que esse? Cuidar de criança, educar a criança, né? Que trabalho maravilhoso, não é verdade? Então, o trabalho é muito mais do que só o trabalho profissional, viu? Todo trabalho no bem, tudo que a gente faz no bem é considerado trabalho. Verdade. Obrigado. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Maria, Dona Salete, Janice, Anderson, professora Eneli, professora? Eu não consigo ver o nome todo. Eneli, né? Telso. Eu não sei se eu consigo ver todos aqui, né? Mas obrigado pela presença de todos vocês, viu? Que a gente possa começar um ano assim, que seja um ano muito bom, que a gente possa estar junto sempre, né? Porque é muito importante que a gente continue unido, né? Para que a gente possa refletir já desde o começo do ano, assim, o que a gente quer do Espiritismo para a nossa vida? O que a gente vem buscar aqui na Casa Espírita para a nossa vida? Não é verdade? E que aquilo que a gente venha buscar, que então faça diferença dentro de cada um de nós, que a gente possa fazer de tudo isso mudanças em nossa vida, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. E que essa evolução do nosso planeta aqui, que já está acontecendo, que a gente possa fazer, auxiliar de forma positiva, que a gente não possa ser um freio, né, aí nessa evolução. Então, meus amigos, desejo a vocês um ano muito produtivo, um ano de muita paz, de muita reflexão, né, de muito progresso, de muito trabalho também. Tenha muito trabalho para todos nós, né? Que seja assim, mas é muito bom. Muito bom estar aqui, ouvir essas palavras e que possamos ter a compreensão disso tudo, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, que senão só eu fico falando aqui, né? Meu pai. Só quero agradecer. Falar. Obrigada, Joyce.